Essa mesa que sentava Juscelino Kubitschek, lá na mesa, essa mesa é 23, a 38 sentava o, como é que dá o nome, Getúlio Vargas. Essa aqui do lado, a 22, servia muito também, doutor Tranquedo Neves, dona Risoleta. Meu nome é Orlando Almeida Duque, mas é mais conhecido como Orlando Duque. Eu entrei aqui com 14 anos, no dia 1º de julho de 1952, quer dizer, 63 anos que estou fazendo, 78 anos de idade. Em primeiro lugar, eu sou carioca. Carioca, o Rio de Janeiro é considerado uma das cidades mais lindas do mundo. Eu trabalho na Confeitaria Colombo, que é a Confeitaria Colombo mais linda do mundo também. Então já... E aqui me deu muitas alegrias. Por exemplo, eu conheci minha esposa na Colombo. Sério? Ela não era funcionária, ela era cliente. E aí? Ela vinha comer camarão empanado, acabou se empanando. Foi na época de... Meu negócio tudo é setembro. A Colombo faz 17 de setembro, agora 121 anos. Eu faço no dia 17 de setembro, 50 anos de casado. Nós vamos fazer no mesmo dia. Então é uma coisa maravilhosa. E aqui eu consegui criar meus filhos, né? Essa mesa que sentava Juscelino Kubitschek, lá na mesa, essa mesa é 23, a 38 sentava o, como é que dá o nome, Getúlio Vargas. Essa aqui do lado, a 22, servia muito também, doutor Tranquedo Neves, dona Risoleta, servia eles todos. A rainha da Inglaterra também sentou aqui. Nessa mesa? Não, nessa mesa não, foi na mesa 40, não, 37, aliás. E foi o senhor que serviu? Foi que servi. Nós já também servimos no Palácio Itamaraty. Entendi. O senhor lembra o que o seu Juscelino Kubitschek pedia? Ele tinha um prato que ele gostava, que era o carrê de porco. E o senhor lembra o que o Getúlio comia ou não? Getúlio era o filé mignon, a gaúcha, ela não tinha jeito. Aqui vinha muitos artistas também, né? A Sônia Braga, quando vem aqui, me abraça, me beija, tudo. Todos eles, graças a Deus, jogadores de futebol. Eu estou até no WhatsApp, né? Tá aí o Edmundo, que chama de animal. Meu sonho é trabalhar mais uns 20 anos aqui na Colombo. Já estão 63, quem sabe, né? Ficar aí, pelo menos com a bengalinha, botando os clientes aí. A bengala já tem que me der. Pois é, eu digo o seguinte, nós temos que fazer, por exemplo, eu faço o que eu gosto. Não é porque eu sou garçom que o meu filho tinha que ser. Eu cheguei a colocar meu filho aqui. Quando eu vi que ele não dava para serviço, ele era meio nervosinho, que chama de filho desencapado. Aí eu falei para ele, você vai no departamento pessoal, é verdade, pede as contas. Você não vai ficar dizendo, não senhor, vai fazer o que você gosta. Entendeu o que eu estou falando? Não é porque o pai tem que fazer o que o pai... Não, cada um tem que escolher. Eu tenho um cliente aqui, tem um desembargador, o nome dele é Sérgio, é desembargador federal. Ele está aposentado, mas continua na ativa como a história dele. Eu servi o pai dele, ele continua servindo, os filhos dele, os netos dele e os bisnetos, 5 gerações, que, poxa, melhor do que isso não. Eu já estou aposentado há 30 anos. 30. E naquela época eu ganhava 5 salários mínimos, hoje estou ganhando 2, quer dizer, eu não posso, entendeu? A vida tem que continuar a seguir. Eu já gravei para várias televisões, não só do Brasil, estou em todas elas. Para o Japão, para Portugal, para Argentina, para Uruguai, para várias. De vez em quando aparece japonês aí, posso tirar uma fotografia, ele fala mais ou menos para entender. Eu falei, por quê? Você é famoso lá no Japão, hein? Eu falei, então eu estou ganhando do Zico.